Olá, querido aluno, você que está aí 1000 graus se preparando para o seu concurso. Meu nome é Vanessa Mello, sou professora de ética. Hoje é o dia que a gente vai pegar aquelas palavrinhas de ética lá do nosso edital, a gente vai riscar e vai riscar com louvor, porque a gente vai aprender cada detalhe suficiente para arrebentar, acertar todas as questões da nossa prova, ok? Então vamos lá, começando bem do comecinho. Quando no seu edital aparece lá ética no serviço público, eu não quero que você fique naquele vício achando que é só o código de ética, aquele padrãozão que a gente vê por aí em todo lugar, tá? A gente precisa ampliar os nossos horizontes, até porque as bancas vão trazer umas questõezinhas que a gente vai olhar e vai falar assim, oi, né? Não vai entender tão bem. Mais teóricas. Então, o que eu quero que você entenda comigo para a gente começar esse nosso processo de gabaritar ética? Toda vez que aparece ética no serviço público, ele vai se dividir em duas partes, tá? Então a gente vai precisar entender um pouquinho sobre teoria de ética, teoria geral de ética, e aí sim, a segunda parte é que a gente vai se dedicar a um código de ética. E esse código de ética, ele varia a depender da instituição, a depender de qual seja o concurso, tá? No nosso caso, servidores públicos federais, o código que a gente vai se dedicar é justamente o Decreto 1171 de 94. E ele é dividido em 3 partes. No momento apropriado, a gente vai conhecer essas 3 partes do nosso decreto. Porque agora, a gente vai começar falando sobre teoria geral de ética. Eu tenho umas questõezinhas que elas são um pouquinho mais subjetivas. Aquela que a gente lê, acha que está certo, mas está errado, acha que está errado, mas está certo. Agora a gente vai desmistificar tudo isso, tá? Para entender sobre teoria geral de ética, a primeira coisa que a gente vai diferenciar, e é o que a banca te cobra, é a diferença entre ética e moral, ok? Então vamos lá. Quando eu falo de ética, eu nada mais estou falando do que a ciência que ela se dedica a estudar a relação entre os indivíduos. Ela se dedica a estudar a convivência. Convivência entre as pessoas. Bem simples assim. Então, tudo que a gente precisa aprender relacionado a princípios, regras, coisas para a gente conseguir conviver em comunidade, em sociedade, se relacionar com o outro, tudo isso ele é objeto da minha disciplina de ética. E aí a gente vai aplicar essas regrinhas de convivência com outros indivíduos, aí veio o teu edital e fala, e ética na democracia, ética na cidadania, ética no serviço público. Ou seja, regras de inter-relação entre as pessoas, de convivência entre as pessoas, em cada um desses contextos. Por isso que quando a gente aprende a base do que seja ética, a gente consegue ter uma mentalidade muito melhor para compreender qualquer outro assunto relacionado a essa disciplina. Compreendeu? Então vamos lá. Quando eu falo de ética, eu estou pensando em um aspecto teórico, em um aspecto reflexivo. Anota esse conceito comigo, tá? A ética, ela é a ciência, a teoria, a filosofia que analisa, que estuda, que explica o comportamento moral. E professora lascou, porque eu não sei o que é comportamento moral, mas calma que a gente vai aprender. A ética estuda a moral. Bom, se ética estuda a moral, esse daqui é o meu primeiro indício de que ética e moral, elas são completamente o quê? Diferentes. E essa é a primeira grande pegadinha de prova, tá? A gente identifica lá a ética e moral, sabe que as duas coisas são voltadas a atos bons, a pessoas boas e acha que é a mesma coisa. Bom, etimologicamente, o sentido da palavra não é a mesma coisa. Então esse é o nosso primeiro grande bizu a respeito dessa nossa parte de teoria. Bom, agora vamos analisar aqui esse conceito comigo. Olha as palavrinhas-chave que toda vez que você identificar, você vai falar, eu estou falando de ética e não estou falando de moral. Ciência, teoria, filosofia, ou seja, eu estou aqui num âmbito
Característica da ética em um âmbito reflexivo. Eu estou refletindo a respeito da formação da comunidade, da sociedade e da relação entre as pessoas. O que eles precisam? Que regra que eles aplicam? Cada comunidade aplica? Então, eu estou refletindo a respeito disso. Ética está em um âmbito teórico. O que essa ciência, essa teoria, essa filosofia faz? Ela analisa, ela estuda e ela explica o comportamento moral. Comportamento moral é, na prática, o comportamento das pessoas para viver em comunidade. A gente vai melhorar esse conceito ainda, mas fica com isso por enquanto. Bom, eu estou estudando, analisando, tentando entender e explicar o que na prática as pessoas fazem. E assim eu consigo refletir e consigo até alcançar melhorias. Então, vou melhorar toda uma comunidade, vou melhorar os indivíduos, vou melhorar a sociedade, vou ter uma evolução na consciência ética. Tá vendo? Eu estou conseguindo melhorar o aspecto de convivência, melhorar toda uma sociedade. Imagina você, um bebezinho que ele nasce na sociedade e ele nasce como se fosse um papel em branco, tá? Ele não sabe nada. Tanto é que tem os filmes do Mowgli, do Tarzan, que são criados... É o Tarzan que é criado na selva? Isso. Não é do meu tempo, é do teu. Tarzan, Mowgli... Quando é uma criancinha criada desde a origem na selva, o que acontece? Ela aprende com aquele meio dela. Então, ele não aprende a andar, ele não aprende a falar a linguagem dos humanos e agir como humanos. Ele aprende a agir e a falar como os animais. Então, a ética ela é a mesma coisa. Pega um bebezinho em branco, coloca, nasceu, está sendo criado na nossa comunidade. É dali na convivência com os pais, na escola, na igreja, que ele vai aprender as primeiras regrinhas de convivência. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que é certo fazer com o coleguinha? O que não é? E é daqui que vem as nossas primeiras noções de convivência, tá? Bom, a ética ela está no aspecto reflexivo e toda vez que você encontrar essas palavrinhas-chave, você sabe que está tratando desse nosso conceito. Tem mais uma coisa aqui. Vamos conhecer um pouquinho sobre a moral? E aí eu volto sobre essa outra observação que eu quero fazer a respeito de ética, tá? Quando eu falo sobre moral, ela é a regra, são as regras na prática do que aquela comunidade faz para conseguir conviver entre si. Então, daqui, qual é o meu conceito? É o conjunto de comportamentos, meu conjunto de hábitos de cada comunidade. Cada comunidade tem o seu conjunto de regras, que ele se adota como sendo certo, como sendo moral. E se eu mudar de comunidade, se eu mudar de sociedade, se eu mudar de país? Eu não tenho costumes diferentes? Eu não tenho hábitos diferentes? Então, isso daqui, ele é mutável, olha a minha característica, mutável, de acordo com o quê? De acordo com o tempo e de acordo com o espaço. Imagina lá atrás, comunidades primitivas. A gente tinha um comportamento que era adotado como sendo certo, como sendo moral. Eu podia ter escravos, por exemplo. E se eu evoluo, mudo o tempo, mudo a era, eu tenho hoje. Eu não posso escravos. Agora é imoral. Um mesmo hábito, um mesmo comportamento. Antes era certo e era moral, hoje é errado e é imoral. Por quê? Esse conjunto de hábitos de cada comunidade, ele muda de acordo com o tempo. E ele também muda de acordo com o espaço. Eu tenho hoje no Brasil, o que é certo e o que é moral no Brasil? A monogamia. Mesmo que o nosso monitor aqui não ache que isso seja certo ou moral. Monogamia. E se a gente for para outro país, mesmo na data de hoje, 2020, estou indo em outro país, o que é certo e moral lá? Poligamia. Tá vendo? Vou mudar o espaço e eu tenho conjunto de comportamentos, conjunto de hábitos diferentes em cada espaço. A moral, ela é mutável, a moral, ela é variável.
de acordo com o tempo e de acordo com o espaço. E se você quiser fazer um contraponto disso, eu posso sim dizer que os meus princípios éticos, desde sempre, respeito, igualdade, princípios de orientação sobre a convivência entre as pessoas, que ele tem um caráter mais universal, um caráter mais perene, ele demora muito mais para se quebrar algum paradigma, algum princípio, tá? Bom, a ética, enquanto ciência, está ali olhando alguma comunidade, as regras e os hábitos daquela comunidade, e tem um tipo de pegadinha que não vai pegar você, tá? A pergunta vai fazer assim, a questão vai te perguntar assim: olha, a ética, analisando uma comunidade, as regras da sua comunidade, de onde você mora, você pode contestar? Você pode se opor? Você pode não concordar? Como nosso monitor, ele está aqui no Brasil, ele está aqui pensando com a sua consciência ética, refletindo. Ele fala, não concordo com a monogamia aqui do Brasil, não. Eu acho que isso não deveria ser certo, não deveria ser moral. Eu tenho outros valores aqui que eu acho que deveria ser certo e moral. Bom, a nossa consciência ética ou a ciência ética pode olhar para um comportamento moral na prática e contestar? Essa é a pergunta. Você vai dizer para a sua prova que, claro que, sim. Então, a ética pode contestar a moral. E você jamais vai errar isso na sua prova. A ética tanto pode contestar a moral, que é justamente essa reflexão e essa análise que vai fazer o quê? Com que as regras mudem ao longo do tempo. É justamente isso que vai trazer a evolução em cada comunidade, em cada sociedade. Olha só, antigamente, pega a historinha de Luther King na época, a gente tinha regras de que brancos tinham prioridades em relação a negros. Então, se você estava num ônibus sentado e entrasse, você negro estava no ônibus sentado, entrasse uma pessoa branca, o negro tem que se levantar para o branco se sentar. Era moral e certo naquela época. E aí, um belo dia, como agora a ética pode contestar, então posso falar assim, bom, era certo, era moral, mas será que é ético? Eu posso ter algo que é moral e que não é ético, ó, são diferentes. E aí, um belo dia, né, tinha uma senhorinha negra cansada, sentada no ônibus, e entrou um jovem alto, viril, forte, malemolência, branco, tudo, entrou. Só que a senhorinha estava cansada. Qual era o certo moral naquela época? Ela se levantar para o jovem branco se sentar. Só que ela estava cansada, ela falou, quer saber, não vou levantar? Não vou levantar. E ela não levantou, só que aquilo foi um absurdo, porque contrariava os costumes e os hábitos daquela época. Foi um absurdo, então para o ônibus, chama a polícia, para tudo e causa aquele alvoroço ali naquele grupo, até que começa a se refletir, mas fala, pô, precisava de tudo isso mesmo? A senhorinha estava cansada, ela é bem mais velha. Será que a cor da pele é o suficiente mesmo para distinguir essas pessoas, para traduzir o nosso princípio universal ético de igualdade que a gente precisa para conviver entre as pessoas? E isso, essa contestação, essa reflexão é o que gera ao que a gente vai chamar de, anota aí, evolução. Evolução ética, evolução moral de uma comunidade. Ó, o fato de eu poder contestar é o que leva à evolução desses comportamentos, desses hábitos de cada comunidade, ok? E aí, nós vamos agora acrescentar algumas informações. Eu tenho questões pegadinhas que ela fala assim, olha, a ética é essa ciência que reflete a respeito da convivência entre as pessoas, da relação entre as pessoas e também da relação das pessoas com a natureza das pessoas, com os animais. Você vai falar aqui? Claro que não. Aqui é realmente só entre os indivíduos. São regras de convivência. Pensa só nisso, tá? De uma maneira bem rasa, mas é o raso que vai fazer você acertar todas as suas questões de prova. Então, se apareceu ali, ó, animais, natureza, isso é objeto de outras disciplinas, mas não é objeto da nossa ciência ética, tá? Pegadinha. E, por fim, eu quero que você coloque, porque pode aparecer questões perguntando sobre a origem de cada uma dessas palavrinhas, tá? A ética, ela vem do termo ethos,
da Grécia. A moral, ela vem do termo mos ou morales, do latim, na Roma. Prontinho. Agora a gente sabe tudo que a gente precisa para fins de prova a respeito de ética e vamos melhorar um pouquinho mais a nossa compreensão a respeito da moral. Bom, então pega hoje a comunidade que você vive, eu tenho uma série de hábitos e de costumes que eu tenho que praticar, como sendo certo ou como sendo errado. E aí, essa criancinha, nosso monitor, ele cresceu em sociedade, ele aprendeu tudo que era certo, aprendeu tudo que era errado. José é o nome dele, tá, gente? Pode procurar depois. Tudo que é certo, tudo que é errado. E mesmo assim, ele vai lá e faz o quê? É isso, ele vai lá e faz o que é errado. Pode isso? Eu posso conhecer o que é moral, o que é imoral dentro da minha comunidade, mesmo assim eu vou lá e faço o que é errado? Pode, acontece muito, né, infelizmente. Por que que isso acontece? Por conta de uma outra característica que você vai acrescentar aí. A moral, ela é voluntária. Coloca mais bonitinho, tá? Só para se aparecer essa expressão inteira na sua prova, aí você já não estranha. Ela é voluntária, porque eu escolho praticar, ela é praticada de forma racional pelo sujeito. O que que isso significa? Exatamente o que a gente acabou de conversar. Eu conheço a regra moral e eu vou escolher praticar ou não. Eu vou racionalmente pensar para dizer, pô, vou fazer o que é moral ou vou fazer o que é imoral, tá? Então, a nossa moral, ela é voluntária. Mas a gente tem um problema aqui. O meu objetivo não é fazer com que as pessoas consigam conviver entre si? Yes. E então eu tenho que proteger os comportamentos que sejam morais. Eu tenho que ter mecanismos de proteger os costumes e hábitos daquela minha comunidade. Porque se sai todo mundo fazendo o que é errado, todo mundo fazendo o que é imoral, eu não consigo a convivência tranquila entre as pessoas. Eu não consigo a evolução daqueles indivíduos e daquela sociedade. Pelo contrário, vira um caos. Então, bom, a moral, ela é voluntária, mas tem alguns atos que as pessoas insistem em não obedecer. Para esses bens mais relevantes da comunidade, é que a gente vai aprender um terceiro conceito. Enquanto a moral, ela é voluntária, ou seja, vai aparecer lá a palavrinha obrigatoriedade ou coercibilidade, você vai dizer que está errado, tá? Se aparecer assim, obrigatório. Viu a palavrinha obrigatório e está associada à moral, você já vai de cara dizendo que está errado. Me acompanha aqui, um pouquinho mais para cá. Porque agora a gente vai aprender o conceito de direito. Bom, se eu tenho esses bens mais relevantes que as pessoas insistem em não obedecer e eu preciso arrumar algum mecanismo para orientar todo mundo a fazer o que é certo para conseguir a evolução da minha comunidade. É aqui que a gente cria o conceito de direito. Então vai vir o direito por meio das leis, escolhe os comportamentos que são mais importantes ou aquilo que eu preciso mais proteger e transforma em lei. E junto com a lei, agora sim vem, olha as palavrinhas-chave, obrigatoriedade, penalidades, coercibilidades. Posso matar o coleguinha para conseguir conviver em sociedade? Não. Quer fazer? Agora tem penalidade. Agora você tem algum instrumento que te obriga a fazer aquilo que é moral, a fazer aquilo que é correto, tá? Coloca aí comigo. Quando eu falo em direito, eu estou colocando agora a minha característica de obrigatoriedade, porque eu estou acrescentando o conceito de pena, penalidades, coerção. Bom, tem uma análise que dá para a gente fazer aqui a respeito da consciência ética de uma comunidade em relação à quantidade de leis que ela possui. Olha só, no Brasil a gente tem uma porrada de lei. Tem lei dizendo que você tem que proteger a mulher, tem lei dizendo que você tem que proteger os idosos, tem lei dizendo que você tem que proteger as crianças. Significa dizer que sozinho a galera não consegue fazer o que seria o correto, o que é o correto, o que é moral. Sozinha a galera não consegue respeitar idosos, mulheres e crianças. O que eu preciso? Vem o direito para falar coisas mínimas
que talvez nem fossem necessárias se todo mundo escolhesse voluntariamente fazer aquilo que é correto. Então, o direito no Brasil, ele vem dizer coisas pequenas, coisas mínimas, e a gente acaba precisando de muita lei para fazer com que a maioria faça aquilo que é correto. Diferente disso, eu tenho outros países com pouquíssimas leis, constituições com pouquíssimos artigos. Sabe aquele país que você viaja, esquece a carteira no ônibus, aí você diz, putz, esqueci minha carteira só no final do dia. Aí tu vai lá no ponto final do ônibus, na linha que tu pegou, tua carteira ainda tá lá, no mesmo lugarzinho que tu deixou, ninguém mexeu, o dinheiro ainda tá lá, tudo bem bonitinho. Isso. Por quê? Voluntariamente, as pessoas já escolhem fazer o que é certo. Nesses países eu posso dizer que eu tenho uma evolução daqueles indivíduos, uma evolução moral maior. Então, você vai fazer a seguinte correlação comigo, que é a quantidade de leis ou a atuação do direito em relação à evolução moral de uma comunidade. Olha que bonitinho. Quanto maior a quantidade da atuação do direito, maior a quantidade de leis, menor a evolução ética daqueles indivíduos. E o inverso também é verdadeiro, tá? Eu aprendi com o professor de raciocínio lógico. São grandezas inversamente proporcionais, chupa. Quanto maior a atuação do direito, muitas leis, significa que sozinho a galera não faz o que é certo, o que é moral. Então, eu tenho uma baixa evolução na consciência ética naquela comunidade, ok? Bom, pegado esses conceitos, agora eu quero fazer mais 2 observações e depois a gente vai ver exatamente como é que isso vai cair na nossa prova. Olha só. Primeira observação é que, logo no início aqui da nossa aula, a gente colocou a distinção de termos, de significado da palavra ética e da palavra moral. Porém, você vai concordar comigo que, num sentido prático, como é que a gente usa isso? Como se fosse a mesma coisa. Tanto que é a maior pegadinha nossa em questão de prova, né? Bom, significado de termos são diferentes. Na prática, a gente acaba usando como se fosse a mesma coisa. Por quê? As 2 palavras, os 2 termos, o que eles querem? A boa convivência entre as pessoas, a evolução dos indivíduos, a melhoria na relação entre os indivíduos. As 2 coisas querem isso. Então, eu tenho questões que só vão te perguntar assim, olha, o Joãozinho que ajudou a velhinha a atravessar a rua, ele agiu bem? Ele agiu de maneira favorável à sua convivência com as outras pessoas? Ele teve um comportamento moral, um comportamento ético? Ou seja, ele fez o bem? Tá? Eu tenho questões que eles vão só te perguntar sobre a ação de algum contexto, de alguma instituição, de alguma pessoa. Você só vai precisar olhar para a questão e falar, não, ele fez o que é certo, ele fez o que é ético, ele fez o que é moral. Então, nesse momento, você não vai ficar distinguindo a questão de termos, de significados dessas palavras. A questão só quer que você identifique que ele fez o bem, que ele agiu de maneira favorável para a sua comunidade, tá? Questões assim vão te perguntar sobre o agir ético. Essas questõezinhas de contexto, nesse momento você não precisa fazer a distinção, só precisa entender. Ética e moral são voltadas para a melhoria da convivência entre as pessoas. São voltadas para atos bons, atos corretos, viu? Bem tranquilinho. E a outra observação que eu quero fazer para vocês é sobre a ordem como as coisas acontecem. Para você entender isso melhor comigo, eu vou te contar uma historinha. Adão e Eva, conhece? Conhece, né? Leu a Bíblia? Não, eu também não, relaxa. Pega Adão e Eva no paraíso e aí eles estão lá começando a conviver entre si. Só que aqui na minha historinha pode comer a maçã, tá? Pecado vigora, pode comer maçã, tranquilo. Nosso monitor, ele gosta de pecado, ele vai comer maçã também. Adão e Eva tá lá no paraíso. Te peguei pra Cristo hoje, desculpa. Adão e Eva, todo dia, a Eva vai lá e come sua maçãzinha, volta pra casa. Adão faz a mesma coisa, pega a maçãzinha, volta pra casa, todo dia. Aí a Eva, né, um pouquinho mais esperta, um pouquinho mais inteligente, o que ela faz? Eu não vou todo dia no pé de maçã. Tô cansando de fazer esse pecado de ir todo dia no pé da maçã. Então, o que ela faz? Ela colhe várias maçãs e faz ali um estoquezinho pra ela. Esperta, né? Bom, o Adão, que ele é metido ali, espertinho, quer facilidade, então ele vai lá e começa a comer todo o estoque da Eva, porque tá mais fácil.
Aí eu falo, opa, não vai rolar. Olha as frases. Se a gente vai escolher conviver entre si, ter uma comunidade aqui entre nós dois, então a gente precisa colocar regras de convivência. Costumes, hábitos, a moral colocada na prática, regras na prática. Vamos colocar regra de convivência? Vamos. As maçãs que eu colher são minhas e você não pode pegar. As maçãs que você colher são suas e eu não posso pegar. Olha o nosso conceito aqui de conviver em comunidade e regras para nossa convivência. Beleza? Beleza. Adão ainda é metido a espertinho. O que Adão faz? Mesmo sabendo que é errado, ele fala, a Eva não vai nem perceber, eu vou lá. Aí ele vai lá e pega, de novo. Por quê? Eu estou no âmbito de moral, que a moral é voluntária. Eu sei o que é errado, mesmo assim eu vou lá e faço, porque é voluntário. A Eva, inteligente, ela falou, não, assim não dá, não dá. A gente vai ter que ter instrumentos para te obrigar a não cometer esses atos imorais, senão a gente não consegue conviver em comunidade. E aí eles criam ali uma leizinha nas tábuas e colocando, não, então você vai ser banido do paraíso se você comer as maçãs do meu estoque. Aí eu coloco agora o direito, o instrumento das leis, em que eu coloco obrigatoriedade e penalidade, para então eu proteger as regras que eu preciso para que as pessoas convivam entre si. Pegou a ordem das coisas? Por que eu preciso saber essa ordem? Vou colocar aqui de maneira objetiva e depois vou te dizer o que a questão faz com a gente, tá? Olha aí a ordem das coisas. Número 1, eu tenho a vontade do sujeito. Voluntariamente, racionalmente, eu escolho estar na comunidade e fazer aquilo que é certo ou não. Eu escolho estar na comunidade. Então, a primeira coisa que vem é a vontade do sujeito. Lembra? Adão e Eva, vamos fazer uma comunidade? Vamos. Segunda coisa é, a gente estabelece as regras, os comportamentos morais, as regras na prática. O que a gente vai precisar para conseguir se relacionar? E, por fim, não sendo suficiente, porque o Adão é espertinho, agora eu tenho aqui a instituição de leis, a participação do direito na formação da nossa sociedade. E é exatamente nessa ordem que as coisas acontecem. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu tenho algumas questões que vão trazer essa noção de ética e de direito e da atuação voluntária racional do sujeito moral, que ele vai falar assim, olha, o meu comportamento, ele é pautado com base nas leis da minha sociedade, da minha comunidade. É com base nelas que eu crio ali meus valores, que eu moldo o meu comportamento, e a gente vai dizer que isso é falso. É justamente o contrário que acontece. É a vontade do sujeito moral em querer viver em comunidade que me fez precisar elaborar essas leis e escolher quais leis seriam, enfim, o que seria mais relevante para eu colocar dentro do Instituto do Direito, tá? Vão ter questões, por exemplo, que ela vai querer te enganar assim. Vai falar, olha, a Constituição, hoje no país que a gente vive, a Constituição é nossa lei maior, né? Ela fala, olha, a Constituição, ela é a nossa lei maior, aí a gente já vai naquela mentalidade, fala, realmente, nada pode contrariar a Constituição é a nossa lei maior. E ela fala, então é por isso que ela não pode ser interpretada com base nos princípios éticos, né? Você está induzindo ali, falando, não, realmente, Constituição é lei maior, princípios éticos, nem sei o que é. E aí você vai querer concordar com essa questão. É outro tipo, diz que as leis não podem ser pautadas em princípios éticos. É outra coisa que você vai dizer que está errado. Por quê? A lei veio depois de quem? Justamente da minha vontade de conviver, que é a ciência da ética, relação entre as pessoas, das regras morais. Foi daí que decorreram as leis. Então, as leis, elas devem ser criadas, né, interpretadas e aplicadas conforme o quê? Conforme os meus princípios éticos, beleza? Se você pegou a ordem das coisas e jura, está aí agora jurando para mim que não vai esquecer isso na hora da sua prova, agora a gente vai resolver algumas questões para descobrir como é que a banca vai nos cobrar isso. A ética, ela é um ramo da filosofia que estuda a moral. Ética é o ramo da filosofia que estuda a moral. Estuda também os seus diferentes sistemas públicos de regra, os seus fundamentos e as suas características. Gente, olha só.
Quando eu falo sistema público de regras, é justamente esse meu conjunto de regras para a convivência entre as pessoas. E é um conjunto de regras público, porque ele é aplicado e voltado para toda a comunidade. Os fundamentos dessas regras, as características dessas regras, a questão ela está completamente o quê? Correta. A ética, olha a palavrinha-chave aqui também, ó, filosofia. Falou filosofia, eu estou associando ao termo de ética, então essa questão ela está perfeita, está correta. Próximo. A ética ela envolve um processo avaliativo, eu estou avaliando, eu estou fazendo o quê? Refletindo, um processo avaliativo do modo como os seres humanos, a natureza e os animais intervêm ao mundo ao seu redor. O que a gente conversou? Que a ética, ela é sim esse processo avaliativo do modo como as pessoas convivem entre si, mas que eu não tenho no meu conceito nem a relação com a natureza e nem a relação com os animais, isso é objeto de outra disciplina. A questão está errada. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Vamos por partes aqui que tem várias coisas que a gente pode observar. Ética e moral, eles têm sim a mesma origem. Veio da Grécia e aí na evolução do termo é que eles criaram conceitos e significados diferentes. Mas eles não são considerados sinônimos e justamente nós aprendemos todas as diferenças entre os dois termos. Uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão, ética e moral, ele não fala ainda aqui de aspectos legais da nossa conduta em comunidade. Fechou? Essa aqui está errada. Próxima questão. Os termos moral e ética têm sentidos distintos. Até aqui está perfeito. Embora eles sejam frequentemente e erroneamente empregados como sinônimos, essa questão está perfeita e é algo para você ter um pouquinho mais de atenção. Porque embora tenha a palavrinha aqui sinônimos, a gente sabe que eles não são sinônimos, mas a própria questão disse, ó, eles são erroneamente empregados como sinônimos. A questão está perfeita. Próxima. Moral, lembra de todas as palavrinhas-chave que a gente estudou, se referindo à moral. Ela é um vocábulo herdado do latim, perfeito, e a ética do grego, perfeito. Identificam conceitos que exprimem um conjunto de regras de conduta que se espera que sejam adotadas. Lembra que a gente conversou? Ética, ela não quer o melhor para a comunidade, a evolução do indivíduo e analisa coisas boas que eu tenho que fazer para conseguir conviver? Sim. A moral também? Também. Então, essa questão está correta. A única coisa que você vai precisar lembrar aqui é que as duas querem a convivência, as duas querem os atos bons. Mas a ética está num aspecto reflexivo e a moral, ela está num aspecto prático ou normativo, como você pode identificar em algumas situações. Próxima questão. As ações éticas, lembra lá da nossa observaçãozinha do agir ético? Ações éticas, ou seja, fazer o que é certo, são aquelas realizadas racionalmente pelo ser humano. Nós praticamos ações éticas, ações corretas, de maneira racional, voluntária? Nós vimos que sim, até aqui ok. Realizadas pelo ser humano em busca do bem, à luz de princípios morais. Perfeito também, a gente faz isso com base nos princípios morais que conhecemos da nossa comunidade. E isso pode enunciar normas do dever ser de determinados grupos sociais, cada comunidade tem o seu, em seus diferentes contextos, para atingir fins morais, fins corretos, fins de melhoria da convivência entre as pessoas. A questão inteira, eu fui lendo e fui explicando ela de maneira partida para vocês, mas ela está totalmente perfeita. Aqui foi mais para melhorar a nossa compreensão. Então, pega ali uma leitura corrida dela, fica bem mais fácil até agora a gente compreender. Ó, ações éticas são aquelas realizadas racionalmente pelo ser humano em busca do bem. Eu faço isso à luz de princípios morais, e isso pode enunciar normas de dever ser de determinados grupos sociais em seus diferentes contextos, para atingir fins morais. Cada grupo, cada comunidade tem o seu conjunto diferente de hábitos e de costumes, e todos eles têm esse conjunto de hábitos e de costumes para alcançar a melhoria da comunidade, do grupo.
Agora eu tenho questões que traz agora o conceito de direito inserido nelas. Olha só. O princípio da moralidade expresso na Constituição Federal, lembra lá do caput do artigo 37, eu tenho o princípio da moralidade, ou seja, ele está inserido numa lei, em sentido amplo. Ele é reflexo da ciência ética, na medida em que esta trata de uma dimensão geral daquilo que é bom. Questão perfeita, questão tranquila. A ciência ética, ela busca aquilo que é bom, ela busca a melhoria entre a inter-relação entre os indivíduos e a convivência entre eles. O princípio da moralidade, que está em uma lei, ele veio dos princípios éticos. Ele veio consolidar essa minha busca daquilo que é bom. Questão perfeita. Próxima. Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, olha, já está inserindo aqui, ó. Nosso país, ele é guiado somente por leis. Princípios éticos não podem ser utilizados como instrumento de interpretação da Constituição Federal e das leis. Pelo que a gente conversou, essa questão está errada. Princípios éticos são aqueles princípios que vão guiar a melhoria da nossa comunidade. Então, as leis, a Constituição Federal, eles devem ser interpretados com base nos princípios éticos. Última questão, e aí você consolida de vez essa parte de teoria geral de ética, esse comecinho. Os conceitos de ética e de moral, embora eles sejam próximos na prática, eles não são idênticos. Uma das distinções possíveis entre tais concepções está fundada na constatação de que a ética, ela é um estudo geral do que é bom ou mal, sendo o seu objetivo maior o estabelecimento de regras. Opa, regras aqui já é algo que está na prática e a nossa ética, ela é reflexiva. Mas vamos continuar lendo. A moral, ao contrário, não se vincula a costumes e hábitos. Já é errado, né? Quando você lê costumes, quando você lê hábitos, automaticamente vincula ao conceito de moral, porque não guarda correlação com aspectos prescritivos e impositivos. Essa daqui está toda errada, ele trocou aqui os nossos conceitos. B. A moral incorpora as regras adquiridas para a vida em sociedade, enquanto a ética reflete sobre as regras morais vigentes, sem, contudo, contestar a conveniência ou a exigibilidade de tais normas. Quando ele fala que a moral ela incorpora essas regras para a vida em sociedade, é justamente os hábitos e costumes dessa sociedade. E ele fala que a ética reflete, ó, até aqui está perfeito, a ética reflete essas regras morais, até aqui está perfeito. Qual é o erro, então? Que ele falou assim, ó, sem, contudo, poder contestar. E a gente conversou que a ética, ela pode refletir sobre o comportamento moral e ela pode, inclusive, discordar, ela pode contestar, e é esse o erro da alternativa B. C. A moral é um conjunto de normas aprendidas no processo de socialização, tranquilo. Lembra do bebezinho que ele cresce e vai aprendendo o que é certo e o que é errado? E que regula a conduta dos indivíduos em sua convivência. Perfeito. A ética, ela é uma ponderação teórica, olha a palavrinha-chave aqui, ó, teoria, filosofia, ciência. Ética é uma ponderação teórica sobre a moral, cujo objetivo é discutir e fundamentar reflexivamente, olha outra palavrinha-chave, as normas morais. Essa aqui está completamente correta. D. Quando um determinado sujeito reflete sobre uma norma moral, um sujeito refletindo, consciência ética, sobre uma norma moral da prática, e a considera equivocada ou ultrapassada, ele faz exercício da sua consciência moral. Gente, ele pode refletir sobre as normas morais da sua comunidade? Ele pode considerar equivocado, ultrapassado, ou seja, contestar? Pode e deve, né? Mas olha a continuação aqui, ó. Inexistindo na hipótese qualquer consideração que possa vincular ao conceito de ética. É esse aqui que está errado, porque quando ele faz essa reflexão, ele está justamente fazendo uso do conceito de ética, que é a reflexão sobre essas normas. Letra E. A ética se caracteriza como um conjunto de costumes e hábitos de um grupo social. Aqui já não bateu, né? Falou costumes, falou hábitos, eu estou me referindo à moral.
atuando sobre o comportamento do indivíduo que interage socialmente. A moral, ela é um conjunto de valores sociais universais, olha a palavrinha-chave aqui, que não se materializam em padrões de conduta. Valores sociais universais, princípios, isso aqui justamente me remete à ética e não à moral. Quer deixar certa essa alternativa e usar para o seu estudo? Você coloca aqui, ó, moral, e bem aqui você coloca ética. Pronto, aí minha alternativa ficaria correta. Mas por enquanto ela está errada, a nossa alternativa certa dessa questão é a letra C. And isso é tudo, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo bloco para finalizar essa parte de teoria geral de ética, ok?